Olá, caros alunos do primeiro ano do Colégio Impacto. Estamos de volta mais uma vez nessa oportunidade para resolvermos algumas questões relacionadas ao primeiro assunto que nós abordamos nessas aulas remotas, ou seja, a África Antiga. Nós já fizemos uma aula de África Antiga e iniciamos América Pré-Colombiana. Porém, América Pré-Colombiana ficamos apenas em um assunto e na próxima oportunidade, acredito que já uma aula ao vivo, né, com uma interação melhor, nós completemos América Pré-Colombiana com as civilizações que floresceram aqui na América Central, Norte e principalmente América do Sul, certo? Então hoje nós vamos resolver algumas questões relacionadas ao assunto África Antiga. Então vamos à primeira questão. Vocês já observam ali um mapa do continente africano, dando ênfase principalmente à região norte do continente. Vamos à questão então. O deserto do Saara é um dos mais conhecidos desertos do planeta. No entanto, muitos povos antigos se estabeleceram no que hoje é o que conhecemos por deserto. O que explica a sedentarização de povos nesse território? Ou seja, quando falamos de sedentarização, falamos de fixação, de uma maior relação do homem com aquela região. Num primeiro momento a gente pode pensar, mas como é que o sujeito se fixou a uma região desértica? Vamos então aos itens. Na letra A diz o seguinte: a grande utilização de camelos para locomoção foi o que possibilitou a sedentarização? Não, a questão 1 não seria a correta, não é a correta, porque a utilização de camelos ela serve para o transporte, para a locomoção, ou seja, para se locomover de um ponto ao outro. Item B. Os povos que se fixaram na região do Saara estavam acostumados à secura do ar, não possuindo necessidade de muita água? Essa questão também não é a correta, porque não existe esse questionamento de você estar habituado a um clima A, B ou C. O que acontece é uma adaptação, né? Ao longo dos anos, ao longo do processo em que você vai se colocando em determinada região, há uma adaptação. Não é porque o sujeito está acostumado à secura, é como se nós, aqui da região Nordeste, estamos habituados durante muito tempo a uma região mais seca, nem por isso nós não nos incomodamos com o clima mais seco. Então, letra B não é isso, não é o estar acostumado. Item C. Não houve sedentarização dos povos nesse território, existiram apenas mercadores fazendo travessias comerciais? Também não é, porque há sim fixação em vários pontos do deserto de pessoas que ali convivem já há muitos anos. D. Item D. Há alguns milênios essa era uma área fértil, possibilitando que povos se fixassem nesses territórios? Letra D é a correta. Nos estudos de geografia vocês também já fizeram uma compreensão de que muitos dos pontos do nosso território, do globo terrestre, passaram por esse processo. Era uma região fértil, foi ficando menos fértil, mas em alguns pontos foi se tornando possível ali a fixação, a sedentarização. Então, nessa primeira questão, o correto é a letra D. Há alguns milênios, essa era uma área fértil, possibilitando que povos se fixassem nesse território e ali permanecendo, mesmo se colocando agora no período atual, situação mais adversa, digamos, de sobrevivência. Questão 2. A questão 2 traz um texto e traz uma referência ao reino de Gana. Tanto a questão 2, questão 3 e 4, elas vão estar relacionadas ao reino de Gana. As duas questões que a gente tem discursivas, 3 e 4, salvo engano, elas têm uma complementação. Vamos à questão 2. Item 2. O rei do Gana, no Sudão Ocidental, não o Gana atual, ou seja, está explicando que esse Gana, que hoje é país atual, não é o mesmo território ao qual pertenceu o reino de Gana, até porque Gana é uma nominação dada por nós ocidentais. Gana quer dizer líder, ou líder guerreiro,
tá? Então, o antigo império, o reino de Gana, se dá principalmente onde atualmente é o território do Sudão, tá? Então, o rei cobra um dinheiro de ouro para cada burro que entra carregado de sal no seu país e 2 dinheiros à saída. Cobra zinco mitcal por cada carga de cobre, de 10 por carga de mercadorias. O melhor ouro local vem da cidade de Gaiarua, situada a 18 dias de marcha da cidade do soberano. Se descobre, em qualquer mina do reino, que seja ouro nativo, o rei apodera-se dele. Não deixa aos seus súditos senão o pó de ouro. Sem isso, haveria demasiado ouro no mercado, correndo-se o risco da sua depreciação. As pepitas de ouro pesam entre 1 onça e 1 libra. Dizem que o rei possui um lingote de ouro grande como rochedo. Isso é um texto de Albarque, livro dos itinerários dos reinos. É um texto de 1068, um texto bem antigo. O trecho citado demonstra o... Então vamos aos itens. Letra A importância da extração dos metais preciosos para a centralização política em Gana a partir do século XI? Não, o trecho não demonstra a importância da extração. Você nota que há no trecho citado uma, digamos, apoderação desse patrimônio que era então não somente retirado do território ganês, mas dos territórios de dominação. B. A ganância real em dominar as rotas de comércio transsaariano, controladas exclusivamente pelos sudaneses? Também não. O trecho não se reporta a uma dominação e nem a uma exclusividade do povo sudanês em relação a esse comércio transsaariano. Item C. Facilidade de um monarca garantir a centralização política na região, apesar dos ataques dos povos berberes, também não se refere aos povos berberes. Há uma referência à centralização política no sentido da cobrança desses tributos em ouro que era extraído na região. Mas em relação aos povos berberes, que são povos do deserto, esses povos eram, sim, atacados principalmente por esses impérios, tanto o ganês como o Império de Mali. Item D. Controle econômico, político e fiscal. Letra D. Quando já falou aqui em controle econômico, político e fiscal, você nota que há uma questão de cobrança de imposto, de tributação, né? Então, controle econômico, político e fiscal exercido pelo Reino de Gana sobre importantes entrepostos comerciais. Quando se fala da cobrança na entrada e na saída, você tem ali uma, digamos, aduaneira. O que é uma aduaneira? Um local onde você cobra tributos, cobra impostos. O item E, então correto é letra D. Mas o que diz o item E? Capacidade do Reino de Gana em cobrar impostos, mesmo se organizando a partir de descentralização política. Até a primeira parte, tudo bem, capacidade do Reino de Gana em cobrar impostos. Mas quando se fala em descentralização política, já não está correto, porque havia sim uma centralização política a partir da liderança do rei guerreiro, que era o chamado Gana. A próxima questão é uma questão, digamos, discursiva, e ela requer uma atenção, porque aí você vai ter que estar correlacionado ao texto que você tem na apostila e às aulas, ou a aula que já foi ministrada. Vamos então à terceira questão. Tá? Leia o texto abaixo. Gana, como Estado, possuía um núcleo coeso de poder, ou seja, centralizado, mas sobretudo uma enorme esfera de influência. Nele havia povos que respondiam diretamente ao rei e outros que sujeitos aos seus sobas, chefes tradicionais. Apenas se sabiam ligados a Kaia Maga, soberano de Gana, por vínculos espirituais, pelo dever militar e pelo pagamento de tributos. As mais diversas formas de organização política conviviam dentro do reino, cuja frágil estrutura era, quiçá, permanentemente refeita pela ação de armas, ou seja, por uma ação militarizada, com cisões e acréscimo de súditos.
Ou seja, num dado momento poderia haver uma distensão dentre esses povos, ou poderia haver ali uma dominação ou uma aglutinação de outras tribos, de outros clãs. E mantida pela divisão dos povos em segmentos de nobres, homens livres, servos e escravos. Em referência a esse texto, vale lembrar que ele é um texto do livro A África Antes dos Portugueses, um livro de Alberto da Costa Silva. Curiosidade, Alberto da Costa Silva é filho de Oswaldo da Costa Silva, que é aqui piauiense de Amarante. Alberto da Costa Silva é embaixador, diplomata de carreira e atuou por muitos anos ali no território africano e lá ganhou uma grande experiência por ser um estudioso da área, além de embaixador, ele também é historiador. Então, de acordo com o texto e com seus conhecimentos, os conhecimentos que você adquiriu através da aula ou pela abordagem da leitura do texto na sua apostila, apresente as principais características políticas e econômicas do poderoso reino de Gana. Bom, as características políticas do reino de Gana, também chamado Reino de Ouro, e esse Reino de Ouro não era necessariamente porque no próprio território de Gana tivesse grandes jazidas de ouro, ou seja, jazidas auríferas. Esse Reino de Ouro, chamado Reino de Gana, ele se deu através de um processo de conquista de regiões onde se concentravam ali diversas minas de ouro no entorno do próprio reino. Então, foi por um processo ali de dominação de territórios adjacentes ao próprio reino de Gana. A atuação política é uma atuação centralizada. Gana quer dizer rei guerreiro ou líder guerreiro. Então, aquele que apresentasse ali uma, digamos, posição mais aguerrida, mais de liderança, conseguiria então dominar os diversos clãs e se tornaria o Gana, o rei guerreiro. Então, uma estrutura política que podemos dizer centralizada. As questões econômicas de Gana estavam relacionadas principalmente ao ouro, à exploração das jazidas de ouro, principalmente dos territórios conquistados, à exploração de sal das profundezas ali das areias do deserto, e por um sistema de tributos, ou seja, cobrança de impostos bem, digamos, organizados, que faziam ali daquele poder político central uma organização econômica baseada na extração de ouro, baseada também na questão mercantil dos mercadores que atravessavam o deserto e numa cobrança de impostos ali um tanto quanto organizada. Então, como nós vimos na própria aula, ouro, sal e comércio, e dentro de uma estrutura de cobrança de impostos. Assim se dava a partir de uma centralização de poder e na exploração comercial desses itens que ora citamos. Bom, a quarta questão ela traz o mesmo texto da segunda questão, só que ela cobra uma questão, digamos, discursiva, né? Uma questão de próprio punho. Ela traz um texto, o texto que está lá na questão 2, que a gente já leu, é o texto do Albarque, que é um geógrafo e historiador da Andaluzia, e só nos reportando o que é Andaluzia. Andaluzia foi o último território em que os muçulmanos se fixaram ao sul da Península Ibérica, onde hoje é o território da Espanha. Ali eles fundaram um califado chamado Califado do Al-Andalus, e esse califado também acabou deixando de existir nessa guerra de reconquista dos reinos de Aragão e Castela. Atualmente é o território da Andaluzia, ao sul da Espanha. Então, ele diz literalmente o mesmo texto, né? O rei cobra um dinheiro de ouro para cada burro que entra carregado de sal no seu país, e 2 dinheiros de saída. Cobra 5 mitcal por cada carga de cobre e 10 por carga de mercadorias. Há uma linguagem bem referente ao próprio território, mas num sentido geral dá para entender bem a questão. O melhor ouro local vem da cidade de Gaiarua, situada a 18 dias de marcha da cidade do soberano. Se descobre em qualquer mina do rei que seja ouro nativo, o rei apodera-se dele, não deixa os seus súditos senão o pó de ouro. Sem isso, haveria demasiado ouro no mercado.
correndo-se o risco da sua depreciação. As pepitas de ouro pesam entre 1 onça e 1 libra. Dizem que o rei possui um lingote de ouro grande como um rochedo, a 12 milhas entre Gaiarua e o Nilo. Encontram-se aí muitos muçulmanos. Texto de Al-Barq, numa referência a um livro de Gustavo Freitas, né? Textos e documentos de história das incursões de Portugal na região. O texto é um relato que aborda sobre o reino de Gana, uma das mais importantes civilizações africanas da antiguidade. De acordo com ele e com seus conhecimentos, caracterize o reino de Gana quanto aos seus aspectos econômicos e políticos. Em seguida, explique se a descrição de Gana sugere a existência de uma organização social primitiva. Na questão 3, nós já respondemos o primeiro questionamento, que é a centralização política a partir do rei guerreiro, do líder guerreiro e da extração de ouro, sal e da cobrança de tributos. O que vai nos interessar na quarta questão é a segunda pergunta, ou seja, que diz: explique se a descrição de Gana sugere a existência de uma organização social primitiva. Bom, em se tratando de Gana, ninguém tem certeza sobre a sua origem, como surgiu exatamente Gana. Acredita-se que esse povo veio a se formar de uma forma mais organizada por volta do início do primeiro milênio. Não há nenhuma certeza porque há uma deficiência muito forte de textos, de escritos da região. Mas o que se faz crer é que a partir do primeiro milênio, no início do primeiro milênio, os povos soniquês, que são os povos do atual território do Senegal, que deram origem ao Senegal, os povos soniquês, eles tenham começado a se organizar em tribos e clãs. E dali, então, essas tribos e clãs foram se aglomerando, se misturando, e deram, então, origem ao povo do Império de Gana. Então, não há uma certeza sobre a origem, mas tudo leva a crer que há, sim, uma origem, digamos, primitiva de organização de tribos e clãs a partir dos povos soniquês. E dali, então, eles foram se amalgamando, se misturando ao longo dos anos e chegaram, então, a essa formação com uma liderança maior de um clã mais poderoso, de um clã mais forte, formando, então, ali o Império ou o Reino de Gana. Império porque é um reino que acabou, então, aglutinando outras regiões, e quando você aglutina outras regiões, há a formação, digamos, de um império, quando se trata ali, então, de conquista. Vamos ao item 5, questão 5. Essa questão ela trata agora do Império de Mali, o Império do Mali. No Império Africano do Mali, no século XIV, Tombuctu foi centro de um comércio internacional onde tudo era negociado: sal, escravos, marfim, etc. Havia também um grande comércio de livros de história, medicina, astronomia e matemática, além de grande concentração de estudantes. A importância cultural de Tombuctu pode ser percebida por meio de um velho provérbio: o sal vem do norte, o ouro vem do sul, mas as palavras de Deus e os tesouros da sabedoria vêm de Tombuctu. Esse é um texto do J.R. Macedo, num livro Desvendando a História da África, uma publicação de 2008. Uma explicação para o dinamismo dessa cidade e sua importância histórica no período mencionado era: item A, isolamento geográfico do Saara Ocidental? De jeito nenhum. A questão fala de um trânsito muito forte e até de um intercâmbio cultural muito importante. Norte, sul, com mercadorias, mas ao centro ali um sentido intelectual e religioso. Então, não havia isolamento dessa região. B, exploração intensiva dos recursos naturais? Há também uma referência à exploração de recursos naturais, mas não relacionados à região. Fala que a região é objeto de um trânsito muito forte
de produtos explorados, mas não que ali em si, em Tombuctu, seria então o local de exploração, mas sim um local de comercialização. Então o item B não se coaduna. C. Posição relativa nas redes de circulação. Letra C, correta. É isso que nós acabamos de nos referir no item 2. A cidade tem um intenso movimento, tanto comercial quanto intelectual, ao mesmo tempo religioso, porque ali havia um grande centro de formação, de estudo do Islã, ou seja, do Alcorão. E por que não seria a letra D? D diz o seguinte: tráfico transatlântico de mão de obra servil. Essa região ela não está muito relacionada com o tráfico transatlântico. Tá? É uma região mais do centro do continente. Competição econômica dos reinos da região. Não havia competição econômica dos reinos da região, porque o Império do Mali ele já aglutinava toda uma força na região sem concorrência. Se essa concorrência pudesse existir, o reino se colocaria, então, no momento de aglutinação dessa concorrência, por ser, então, o mais forte da região. Então, correto é a letra C, posição relativa nas redes de circulação comercial, intelectual e, ao mesmo tempo, de formação religiosa. Vamos ao item 6. A longa presença dos povos árabes no norte da África, mesmo antes de Maomé, possibilitou uma interação cultural, o conhecimento das línguas e costumes, o que facilitou posteriormente a expansão do islamismo. Por outro lado, deve-se considerar a superioridade bélica de alguns povos africanos, como os sudaneses, que efetivaram a conversão e a conquista de vários grupos na região da Núbia, promovendo uma expansão do Islã que não se apoia na presença árabe. Sobre a presença islâmica na África, é correto afirmar que, esse assunto Islã ele se coaduna também com o assunto nós já vimos num outro capítulo, na primeira apostila, que tratava exclusivamente de Islã e da sua política expansionista. Aqui ele se encontra com os elementos africanos. Sobre a presença islâmica na África, é correto afirmar que, letra A, o princípio religioso do esforço de conversão, a jihad quer dizer guerra santa, né? Foi marcado pela violência no norte da África e pela aceitação do islamismo em todo o continente africano. Quando se fala de uma presença violenta com essa jihad, em alguns pontos ela é real, mas na segunda parte do item, quando fala aceitação do islamismo em todo o continente africano, já não está correto, porque não foi bem assim. O Islã tem uma forte presença atualmente em todo o continente, mas à época essa expansão se deu principalmente no norte, naquela região chamada Maghreb ou África Branca, e nos impérios do Mali, que acabaram então se convertendo ao Islã. Mas essa presença e aceitação não se deu em todo o continente. Item B. Os processos de interação cultural entre árabes e africanos, como os propiciados pelas relações comerciais, são anteriores ao surgimento do islamismo? Exatamente, letra B. Essas relações comerciais, como o próprio texto configura, já apontam que essa relação já existia fortemente antes da expansão do Islã, mas que se dava por laços comerciais. Então, o correto nessa questão 6 é o item B. Você pode perguntar, e por que não os outros? Vamos à letra C. A expansão do islamismo na África ocorreu pela ação dos árabes, suprimindo crenças religiosas tradicionais do continente. Quando nós estudamos África, nós observamos que a questão religiosa africana ela é muito complexa e não haviam ali crenças religiosas tradicionais. Havia e ainda existe uma diversidade religiosa muito forte, variando de clã para clã, de etnia para etnia. Então não havia essa tradição. A tradição religiosa mais sólida chega com o Islã. Então o item C não estaria correta. D. O islamismo é a principal religião dos povos africanos e sua expansão ocorreu durante a corrida imperialista do século XIX. Esse item já fala de um outro assunto, que é corrida imperialista, neocolonialismo, e o neocolonialismo levou a religião cristã
tentando suprimir já a presença islâmica e de culturas ali, digamos, mais étnicas. Então, o islamismo não é a principal religião dos povos africanos e essa expansão do Islã não se deu com o imperialismo, ou com o neocolonialismo. Esse imperialismo é a presença forte dos povos europeus tentando ali influenciar. Então, o Islã está relacionado à expansão árabe que se deu lá num passado bem mais remoto. Então, o correto na sexta questão é a letra B. Vamos à questão 7. Os estudos sobre os povos africanos entraram recentemente nos currículos escolares, com o intuito de conhecer a história das etnias dos escravos que formaram a sociedade brasileira moderna e valorizar a cultura dos africanos. Dessa forma, a história dos reinos de Gana, Mali, Timbuktu, Ifé, Benin, Aksum, que se estuda no ensino médio, se localizam em qual período? Item A. A África antes dos europeus, uma vez que é importante entendermos todos os processos sociopolíticos dos povos africanos antes do contato com o homem branco, como forma de entender a cultura genuína dos negros africanos. Letra A é a letra correta. Essa é uma tentativa que esses estudos que se relacionam à África tentam trazer à luz dos nossos estudos atuais sobre o continente. Como explicamos na aula de África Antiga, ela carece de recursos, digamos, didáticos, porque pouco se tem escrito sobre o período, mas há todo um trabalho de historiadores, de antropólogos, no sentido de trazer à luz esses povos e essas formações de impérios e reinos que aconteceram no continente africano, bem antes da chegada, principalmente, do elemento europeu. Bom, é a letra A correta. Vamos abordar por que não seriam os outros itens, né? O item B diz o seguinte: a África, depois dos europeus, pois só com a chegada dos brancos europeus que os africanos passaram a ter história. Ou seja, o item B traz todo um preconceito, como se os povos africanos só passassem a existir com a presença dos europeus. Então, letra B está fora do sentido do estudo, então, dos povos africanos. Item C. A África no século XXI, porque os negros não tiveram história até então, também outro item que traz um racismo muito forte e um desprezo pela cultura africana, não seria então o item correto. D. A África antes de Cristo, em função da rica gama das fontes históricas para seus estudos, também um outro item que não se relaciona com esse objeto de estudo que atualmente se tenta resgatar. Item E, a África pré-histórica, porque foi aonde se localizaram o primeiro hominídeo, que se tem notícia, e por isso os estudos têm que ter início desde esse período, também não se coaduna. O item E está correto no sentido de, dentro dos estudos arqueológicos, antropológicos e históricos, quando nós estudamos pré-história, ali se aponta que o surgimento do homem se deu a partir da África Austral, ao sul do continente. Mas fala de todo um processo de expansão e de migração desse homem, não levando só as características que a gente tem do continente atualmente. Dali partiu o homem e durante milhares de anos ele foi evoluindo. O item ele é correto para o assunto pré-história, não para que trata do assunto África Antiga. Vamos à questão 8. A questão 8 ela não traz uma abordagem muito relacionada ao que foi feito na nossa aula gravada, mas sim ao que está lá no texto da apostila. Tá? O reino de Ifé, quando se fala de Ifé, os atuais territórios da Nigéria e do Benin, onde tem uma forte relação com o Brasil, porque foi dessas áreas em que muitos dos nossos ancestrais afrodescendentes foram escravizados e trazidos até o continente americano, principalmente para o Brasil. Então, o reino de Ifé, atuais Nigéria e Benin, manteve-se sempre como principal centro religioso da região e era onde se encontravam os povos de língua Yorubá. A língua Yorubá Nagô,
dos povos iorubás e nagôs, que são oriundos desse território, são aqueles que mais estão relacionados, junto com os povos Quiloa e Benguela, com os escravos que foram trazidos para o Brasil, os pretos que foram escravizados e trazidos cá a ferros. Então, o chefe político deste reino era denominado... A gente já sabe que o chefe político, Gana, que está ali no item A, é lá de Gana e não do povo Ifê. Então, a questão é bem simples e direta. Cacique, que está no item C, ela é uma denominação para os povos ameríndios aqui do nosso território tupi-guarani. Xamã, no item E, você por exclusão tira que é um título dado aos índios da América do Norte, principalmente aqueles índios, aqueles líderes das tribos indígenas dos povos da América do Norte, que tinham ali uma presença de curandeirismo. Mansa é um título dado aos líderes do Mali. Então, sobrou o item B, Oni. Por exclusão, você poderia aí já acertar a questão. Então, o correto é a letra B, Oni. Questão 9. Os estudos da África Antiga são cruciais para entendermos não só as origens dos negros africanos que vieram para o nosso país durante o período colonial, como também para conhecermos e respeitarmos mais as culturas dos povos da África nos dias de hoje. Sabendo disso, podemos dizer que o Reino de Gana e o Império do Mali localizam-se na África do Sul. Pelo que nós estudamos, ele está bem mais ao centro, então não seria ao sul. B, Maghreb. Maghreb é a parte norte, a parte desertificada. Não que esses povos não tenham ali tido uma transição pelo deserto, mas a passagem desses povos, desses dois impérios, se deram mais ali no território de transição do deserto para a África subsaariana. C, na região do Sudão, sim, letra C, na região onde atualmente é o território do Sudão. Deserto do Saara seria a letra D? Não, nós já acabamos de afirmar, deserto do Saara está bem relacionado também a toda a região do Maghreb. No Sahel, também não, que é uma região totalmente diferente dessa que nós estamos objetivando o estudo África. Então, o correto na 9ª questão é o item C, na região do Sudão. Vamos para a última questão, a 10ª questão, que diz o seguinte: o reino de Gana também era conhecido como a Terra do Ouro e apresentava em sua administração o rei, chamava Gan, que ao longo do processo passou a chamar Gana, né? O qual era visto como um elo entre os deuses e os homens, além de liderar um poderoso exército, o rei guerreiro, líder guerreiro. Quais outros funcionários cuidavam da administração do reino? Isso aqui a gente tratou na nossa aula gravada há um tempo atrás, e é a letra A de cara: sacerdotes, nobres e funcionários. A estrutura administrativa se dava do líder, as questões religiosas, aos nobres que faziam parte daquela estrutura administrativa e a diversos funcionários. E por que não seria a letra B? A presença de escravos não estava dentro da administração. A administração se dava apenas com nobres e funcionários? Não, porque a presença religiosa também era muito importante. Empregados e camponeses, empregado é aquele que recebe salário. Aqui toda a presença é servil, então não seria a letra D. O item E também estaria fora, porque ele apresenta apenas camponeses e nobres, não colocando então a presença dos líderes religiosos, ou seja, dos sacerdotes. Então, os outros funcionários que cuidavam da administração do reino eram sacerdotes, nobres e os diversos funcionários. Ficamos com essas 10 questões, e na próxima aula, já ao vivo no YouTube, nós vamos abordar a América pré-colombiana e o florescimento das civilizações Inca, Maia e Azteca. Até a próxima.